Agora você irá aprender a utilizar os modificadores das ferramentas de seleção. Esta é a seleção ativa do vídeo anterior. Eu vou retirar esta seleção pressionando Ctrl D ou ir no menu Select, Deselect. Vou selecionar a mesma ferramenta de seleção aqui para explicar os modificadores, a retangular Marquee Tool, que está aqui no grupo das formas de seleção. Selecionar então a retangular Marquee Tool, a tecla de atalho é a letra M. A primeira opção aqui, New Selection, vou selecionar esta opção de nova seleção, Feather, que é a suavidade desta seleção, deixar em 0, estilo normal. Quando você cria uma seleção, você pode livremente selecionar o ponto de início e fim, qualquer jeito desta seleção retangular. Então, por exemplo, aqui neste bico aqui do castelo, eu clico ali, começa a seleção, eu arrasto e seleciono livremente qualquer lado. Eu iria selecionar mais áreas aqui embaixo, uma seleção livre retangular. Se eu pressionar a tecla Shift, por exemplo, vai me manter a proporção desta seleção, seja para o lado que for. Por exemplo, neste caso, fica o quadrado perfeito da seleção. Se eu pressionar e manter a barra de espaços pressionada, além de tudo, eu posso mover esta seleção antes de concluir o tamanho. Por exemplo, aqui, eu quero isso aqui, ó. O bico seja aqui o início, ó. Daí eu solto a barra de espaço, fixa novamente ponto âncora, que no caso teria que fixar aqui, ó, né? Porque está do outro lado que eu virei a seleção. Agora eu solto a barra de espaço, solto o Shift também, seleciono a área que eu quero. Não ficou legal? Barra de espaço de novo. Posiciono direito a seleção. Isso antes de soltar aqui o botão quando eu estou arrastando. Modo de posicionamento da seleção. Se eu quiser criar uma seleção do centro, de dentro para fora, eu mantenho o Shift e o Alt pressionados. Eu clico, arrasto, eu faço uma seleção perfeita, né? Respeitando a proporção. Com o Shift e o Alt pressionado, eu clico, arrasto do centro para fora. Se eu soltar o Shift, ele mantém de dentro para fora, só que não proporcional. Só com o Alt eu clico e arrasto, por exemplo. Quando está, aqui neste caso, está avisando que não tem nenhum pixel selecionado. Clicar em OK aqui porque já tinha outra seleção. Este modo de seleção, eu fiz uma seleção aqui, por exemplo, do tijolo. Cliquei, arrastei e fiz uma seleção. Se estiver deste modo selecionado e eu quiser acrescentar a minha seleção, por exemplo, clico aqui, arrasto, solto, aí some a outra, fico aqui, porque este modo está ativado. Este outro modo aqui é o ADD to Selection, adicionar a seleção. Então, se eu habilito, dando um clique aqui na caixinha, esta área está selecionada. Se eu quiser acrescentar, fica um mais ao lado do cursor ali. Eu clico, arrasto, seleciono outra área e mantenho aquela. Posso selecionar mais áreas também. E modificar 3 partes ao mesmo tempo aqui, aplicar um filtro, por exemplo, as 3 partes ao mesmo tempo, um ajuste de cor, seja o que for. Criar uma máscara no layer, que eu vou explicar depois. Este outro aqui, retirar da seleção. Um exemplo bom para utilizar este aqui, que é retirar da seleção, Subtract from Selection. Vou selecionar este aqui, vou dar um zoom aqui nesse tijolo. Selecionar a ferramenta de zoom, dar um zoom ali naquela região. Por exemplo, voltar à ferramenta de seleção retangular. Este modo Subtract from Selection. Esta área aqui está acrescentada a transformação aqui na área selecionada. Por exemplo, se eu mudar a cor aqui, alguma coisa, o Hull Saturation, no modo Colorize, vai mudar a cor aqui também. Então eu preciso retirar da seleção. Então, com essa opção habilitada, olha, clico aqui onde eu quero começar, olha, clico, arrasto, solto, retirou aquela área ali da parte selecionada. Pode ser daqui para baixo também, ó. Retirou. Simples, bem fácil isso aqui. Esse outro modo é de intersecção. Por exemplo, só a área que eu... Aqui, ó. Um bom exemplo aqui também, ó. Clicou, arrastou. Só as áreas de intersecção vão manter a seleção. O resto vai sumir, ó. Soltei, só as áreas que houve a intersecção aqui da seleção. Modo fácil. Voltar aqui, pressionar o Ctrl 0. Tá aqui a imagem novamente. Outras modificações. Feather, suavidade da seleção. Eu vou explicar isso aqui
de outra forma, quando eu utilizar a opção Refine Edges, é a suavidade. Tem esta opção Feather também dentro do Refine Edges. Então fica mais fácil de entender porque você vai ver a modificação em tempo real. Antes eu vou explicar aqui atalhos. Por exemplo, você pode deixar selecionado aqui só o modo New Selection. Então eu crio uma seleção, a primeira seleção, essa aqui do tijolinho. Selecionei esta parte aqui. Se eu quiser acrescentar mais, eu tenho um atalho, ó, Shift pressionado, fica o mais ali. Pode ver que se você pressiona o X, aqui na caixa ela muda temporariamente para a ADD to Selection e fica o mais ali ao lado do cursor. Então eu clico, arrasto e faço a seleção de outra parte. Se eu mantenho a tecla Alt pressionada agora, vai para Subtract. Então é aquele caso aqui, ó, posso retirar a seleção desta área ali, ó. O atalho. Agora, de intersecção é o Alt e o Shift pressionados ao mesmo tempo. O atalho temporário. Clico, arrasto. Aí só a área ali onde houve a intersecção que fica selecionada. Ctrl D, retira a seleção novamente. Sobre esse outro modo aqui de estilo. Estilo está marcado como padrão normal. A opção Fixed Ratio. Você define um valor aqui, por exemplo, 10 por 2. Por 2 mesmo, onde está aqui. Então se você vai criar a seleção agora, mesmo que esteja no modo New Selection aqui, você clica, ele mantém a proporção. Tipo 10 de largura por 2 de altura. Sempre nesta proporção. Você determina o valor aqui, por exemplo, 5 por 1. Então, a medida maior será de 5, corresponde a 1 de altura. A 2 de altura, aliás, 5 por 2. Determina a proporção. Esta outra opção aqui, Set Size, você determina, aqui está 500 por 500. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 250 por 250. E clicar em qualquer parte aqui, ó, ele já cria uma seleção com a medida que eu coloquei aqui. Agora, neste caso aqui, a opção Refine Edges para entender a opção Feather. Eu vou selecionar aqui novamente a ferramenta retangular Marquee e vou mudar para o modo normal de seleção. Eu vou criar uma nova seleção desse tijolo aqui, por exemplo. Cliquei, arrastei, fiz a seleção aqui. Agora vou ativar aqui a opção Refine Edge para ver as modificações que eu posso fazer nessa seleção. Cliquei, apareceu esta caixa de diálogo e o fundo aqui ficou preto. Mas aqui você muda, pode ser que apareça outro aí quando você habilitar essa opção. A imagem normal, aqui só com a seleção ativa. O modo Quick Mask Mode, que será explicado depois. É o modo Quick Mask Mode de seleção. Esse aqui com o fundo preto, você clica aqui, ó, fundo branco. E a imagem da máscara mesmo, que está sendo transformada. Então vamos ver ali pela imagem da máscara, esse aqui. Então aqui, ó, Radius, determino aqui a suavidade aqui, ó, o corner, ó, se eu aumentar ele vai ficando arredondado, ó, vai suavizando a seleção, ó. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho maior aqui o negócio do corner para você entender aqui a suavidade do contraste. O contraste, se você aumenta o contraste, ele não fica tão embaçado assim, ele vai deixando as cores, a transição mais seca, se você aumenta o contraste. Então o contraste, a diferença das cores diminui, fica mais branco e mais preto, então não tem tanta suavidade do preto para o branco. Se você diminui um pouco mais, então fica essa transição, ó, mais suave aqui da imagem. Smooth também é um modo de deixar suave aqui, no caso do Radius eu vou deixar no 0, padrão que estava. Contraste eu vou deixar aqui no 45%, mais ou menos. Smooth, suavidade. Deixando bem mais suave aqui o contorno. Feather, este que é aquela opção que tinha lá, suavidade na seleção. Olha. Se eu aumentar o valor, ó, olha como fica a transição da imagem. Ó. Fica até circular, ó, quase. Então fica bem suave a transição, passando pelas escalas de cinza, então fica aquele fade legal de transição da imagem. Só que não um valor tão alto assim. Vou colocar um valor aqui de 8 pixels mais ou menos. Neste caso aqui. E contrair, ó, aqui está no 0, diminuir a seleção ou expandir. Vou deixar aqui no valor 0. Ok. Então, com esta suavidade, agora tudo bem perfeito selecionado a imagem, se eu alterar alguma coisa aqui, por exemplo, um Hue Saturation, tal, mudar a cor aqui, vai ficar bem legal a transformação, ó, porque ela está bem selecionada e um fade legal aqui nos cantos da seleção. Dá para deixar da outra cor lá, ó, do laranja, né? Fazendo essa modificação
fácil aqui no objeto. Agora na próxima aula, você pode perceber também que essas ferramentas, ó, tanto aqui deste grupo de formas de seleção, como aqui no caso a mão livre, poligonal e magnética, todas elas têm estas mesmas configurações. Só com exceção aqui da poligonal, aqui aliás da magnética e laço, que tem algumas diferenças que eu vou explicar, dando um exemplo de seleção com cada uma delas. Isso no próximo vídeo.